Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje veremos quem pode ser nomeado administrador judicial em uma falência e em uma recuperação judicial, quais os seus impedimentos e principalmente como se dá a sua remuneração, ok? Vamos embora pro vídeo? Então, como é escolhido o administrador judicial para uma ação de recuperação judicial ou de falência? A lei, ela prevê que preferencialmente seja nomeado o administrador judicial aqueles que possuam formação em direito, administração, economia ou ciências contábeis. Mas não basta somente essa formação. Este que será designado para ser um administrador judicial, ele tem que ter conhecimento em gestão de recuperação de empresas. Ele tem que ter um conhecimento técnico contábil, ele tem que ter um conhecimento técnico em muitos instrumentos de administração, pois, por exemplo, nós poderemos ter lá na recuperação judicial a estratégia da recuperação, uma alteração na própria administração deste empresário. Lá na parte de falência, poderá ser necessário um conhecimento de economia para saber se há viabilidade econômica para que alguns segmentos deste falido sigam realizando atividades comerciais que gerem receita, que gerem lucro para auxiliar no futuro adimplemento de credores deste falido. Então, não basta apenas ter a formação, há necessidade que tenha um conhecimento técnico em gestão de empresas, em gestão e administração de recuperação empresarial. Outra coisa, a lei prevê que poderá ser designado como administrador judicial uma pessoa jurídica. Certo? Então, uma pessoa jurídica que tenha como seu métier assessoria contábil, assessoria empresarial, auditoria, ela também, esta pessoa jurídica, poderá ser designada, nomeada como administrador judicial numa ação de falência ou de recuperação judicial. Contudo, esta pessoa jurídica, se for nomeada, ela tem que designar qual é o profissional, qual é a pessoa física responsável desta ação e somente poderá ser modificada esta pessoa física responsável nos autos de falência ou recuperação judicial com autorização do juiz. Então, como vimos, o administrador judicial pode ser tanto uma pessoa física, de preferência um economista, um administrador de empresas, um advogado, um contador, pode ser uma pessoa jurídica, mas daí deve designar qual será a pessoa física do seu quadro de profissionais que ficará vinculada àquela ação em tramitação no Poder Judiciário. Deve ser idôneo, ou seja, não pode ter sido condenado em crime alimentar nos últimos 5 anos, não pode ter sido destituído como administrador judicial nos últimos 5 anos, deve ter a imparcialidade, ou seja, não pode ter um vínculo familiar em até 3º grau com os administradores desse falido ou do empresário em recuperação judicial, com seus sócios, com seus acionistas, exatamente para evitar um conflito de interesses. Esse administrador judicial não pode ter uma demanda, uma ação contra o falido ou contra esse empresário em recuperação judicial. Esta figura do administrador judicial, como eu já disse, ele não representa o devedor, ele não representa o falido, ele não representa os credores, ele está lá como auxiliar do Poder Judiciário, ele está lá para auxiliar na administração da justiça. E qual é o objetivo final de cada ação? Na ação de recuperação judicial é que aquele empresário que esteja passando por dificuldades momentâneas para fazer frente às suas obrigações financeiras, que ao final do cumprimento
total do plano de recuperação judicial, este em recuperação judicial, possa fazer frente normalmente às suas obrigações financeiras. E na falência, o objetivo é que ao final de toda esta tramitação desse processo, depois da decretação da falência, que todo o patrimônio arrecadado faça frente ao maior número possível de credores. E assim o administrador judicial, nesses procedimentos, nesses autos das ações, irá dar parecer em pedidos de habilitação de credores, irá requerer para o juiz alguns procedimentos, por exemplo, venda antecipada de algum patrimônio. Também irá realizar atos administrativos, como, por exemplo, decidir se alguns contratos seguirão ou serão encerrados, por exemplo, contrato de aluguel de determinada filial do falido. Bom, já temos uma ideia de algumas atividades do administrador judicial. Já temos uma ideia de quem pode ser nomeado administrador judicial. Nós já entendemos que é o juiz que nomeia. Nós já temos a informação que também, após a nomeação pelo juiz, que ocorre isso na falência, essa nomeação ocorre quando o juiz decreta a falência de um empresário, de uma sociedade empresarial. Na ação de recuperação judicial, quando o juiz defere a tramitação dessa ação, é o momento em que o juiz nomeia o administrador judicial. Já temos a informação de que, após a intimação dessa pessoa que foi nomeada como administrador judicial, esta pessoa tem 48 horas para assinar o seu termo de nomeação. Agora vamos falar qual a remuneração, qual a forma de remunerar esse administrador judicial. Então a lei prevê alguns critérios objetivos para fins remuneratórios. Primeiro, a capacidade. Capacidade de quem? Se for na recuperação judicial, a capacidade que esse empresário possua de fazer frente a um custo. Um custo necessário e obrigatório, com certeza, mas não adianta em uma recuperação judicial de um empresário, de um pequeno empresário, que os honorários deferidos ao administrador judicial sejam de tamanho valor que este empresário não tenha condições de pagar. Então, o primeiro critério objetivo é a capacidade deste empresário que se encontre em recuperação judicial. Na falência, da mesma forma. Se são conhecidos os bens e direitos deste falido, não adianta o juiz deferir um valor de honorários que talvez venha a prejudicar a própria massa falida lá ao final, no momento do pagamento dos credores. Então temos que ver a capacidade financeira para pagamento do administrador judicial, seja na ação de recuperação judicial, seja na própria ação de falência. Também o juiz deverá analisar a complexidade dos atos administrativos, processuais que esse administrador judicial deverá realizar. Então temos que ver a complexidade. Se é uma recuperação judicial pequena em que há 3, 4, 5 credores, obviamente que esse administrador judicial não terá tantos atos, tantas horas vinculadas a este processo judicial. Um outro critério objetivo para fins de fixar a remuneração do administrador judicial é exatamente qual é o valor de mercado para realizar tais atividades. Então, para fins de fixar a remuneração do administrador judicial, o juiz deverá observar a capacidade deste empresário ou de uma sociedade empresarial ou da própria massa falida para fazer frente aos honorários que serão deferidos pelo juiz. Também deverá observar a complexidade desses atos a serem realizados. E
por fim, deverá observar qual é o valor médio de mercado para a realização destas atividades ou de atividades similares no mercado. Mesmo que o juiz observe todos esses critérios objetivos para fins de fixar a remuneração do administrador judicial, a própria lei prevê um limite, um teto remuneratório para o administrador judicial. O teto para fins de fixação de honorários do administrador judicial numa ação de recuperação judicial é de até 5% do devido para os credores. Na falência, o teto máximo a ser observado para fixar os honorários do administrador judicial é de 5% do total de todo o patrimônio arrecadado por este administrador judicial. Certo? Então, temos que observar isso. Quando nós estamos numa ação de recuperação judicial ou de falência que envolva uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, este teto de 5% cai para 2%. Ou seja, se estamos numa ação de recuperação judicial de uma ME ou de uma EPP, o teto remuneratório do administrador judicial é de até 2% do devido para os credores. E se for uma falência, uma massa falida de uma ME ou de uma EPP, o teto remuneratório é de até 2% dos bens arrecadados e vendidos pela massa falida. É importante salientar que esses honorários do administrador judicial não entram em concorrência com os demais créditos concursais. O que eu quero dizer? Esses honorários do administrador judicial na falência nós chamamos de créditos extraconcursais. Por que são créditos extraconcursais? Porque o administrador judicial ele vai recebendo seus honorários assim que o caixa dessa massa falida tenha valores suficientes para já fazer frente a esses honorários. Ou seja, o administrador judicial recebe antes dos credores tributários, antes dos credores trabalhistas, antes dos credores com garantia real, antes dos credores com garantia fidejussória e antes propriamente dos próprios demais credores, fornecedores dessa massa falida, claro, credores, fornecedores antes da decretação da falência. Então vocês vejam bem que esta atividade profissional de administrador judicial traz muitas vantagens e é um métier um tanto desconhecido para economistas, administradores, contadores, porque fica normalmente no universo dos advogados. Então fica a dica para você que é economista, administrador de empresas, contador, façam a sua habilitação, por exemplo, em São Paulo, na cidade, capital de São Paulo, nós temos 3 varas especializadas em falência e recuperações judiciais. No Rio de Janeiro, capital, nós temos lá as varas empresariais especializadas nessas matérias de falência e recuperação judicial. Aqui em Porto Alegre, nós temos a vara especializada em falência e recuperação judicial. Então, vocês profissionais montem o currículo de vocês e procurem saber como funciona em cada uma destas varas, porque cada vara tem um rito burocrático específico para esse tipo de habilitação. Talvez seja o caso de pedir uma entrevista com o juiz, talvez somente com o escrivão, chefe de secretaria, dependendo como é a nomenclatura de cada estado. Então,
Agradeço a atenção de vocês até o momento. Caso queiram comentar ou questionar algo do que foi falado, fiquem à vontade para aqui embaixo nos comentários apontarem as dúvidas ou inclusive as sugestões de pauta para o nosso canal. Então, muito obrigado, até a próxima.